Agora é definitivo, transporte de tanques com inflamáveis para consumo próprio não é periculoso. O que você está falando, Thiago? Eu estou falando dos tanques suplementares. Há uma grande discussão aí que o trabalhador, o motorista que está pilotando, dirigindo um caminhão e carrega um tanque suplementar tem direito à periculosidade. Aí os laudos falam que não tem direito, mas o trabalhador entra na justiça e, através de súmulas, através da argumentação do advogado dele, acaba ganhando adicional de periculosidade por transportar tanque suplementar. Agora foi definido, não há mais enquadramento. Mas o que aconteceu, Thiago? E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Aguenta um pouquinho aí que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas antes da gente entrar nesse assunto, pessoal, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós estamos com muito conteúdo relevante para vocês relacionado à segurança do trabalho, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional e também sobre os eventos de SST no e-social. Tá? Se você não faz parte ainda dos meus grupos do WhatsApp, entra lá, faz a leitura aqui desse QR Code. Esse QR Code vai te direcionar para um dos nossos grupos do WhatsApp, e esse grupo é onde a gente divulga os nossos principais conteúdos relacionados a SST. Quando tem uma live, um vídeo novo, por exemplo, esse vídeo foi divulgado lá nos grupos do WhatsApp também. Então, sempre tem um conteúdo relevante, nós estamos divulgando lá nos grupos para você estar por dentro. Quando temos condições especiais nos nossos cursos, também é divulgado lá nos grupos do WhatsApp. E se você quiser aprimorar o teu conhecimento na elaboração de LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e higiene ocupacional, quero te convidar também para o curso de elaboração de LTCAT LIP. Só fazer a leitura desse QR Code aqui, vai ter todas as informações do curso aqui nessa página na página de vendas do curso, ou então chama a minha equipe pelo WhatsApp, é só entrar em contato com esse número do WhatsApp aqui, a minha equipe do comercial vai dar toda a atenção que você precisa aí para trazer mais informações sobre o curso. No final aqui do vídeo, vou falar um pouquinho mais sobre o curso também. Mas vamos lá! Antes da gente entrar nessa polêmica do que aconteceu, pessoal, dessa legislação que foi alterada, vamos entender primeiramente o que já tinha na NR16. Então é importante que você, profissional de SST, saiba o que a gente já tinha previsto na própria NR16. Então olha só, a NR16, no item 16.6, ele fala assim, ó, as operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos são consideradas em condições de periculosidade. Então, a NR16 já falou assim, ó, transportar líquido inflamável dá enquadramento à periculosidade. Porém, ele trouxe uma exceção. Qual que é a exceção? Ó, exclusão para transporte em pequenas quantidades, até 200 litros para inflamáveis líquidos, ou 135 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos. Então, a NR16 fala o seguinte, ó, pessoal, seguinte, é caracterizado como periculoso transportar líquido inflamável. Só que tem uma exceção. Abaixo de 200 litros não é periculoso. Para ser periculoso, o transporte tem que ser acima de 200 litros. É o que a NR16 determina. Aí ela traz ainda lá no 16.6.1, ó. Só que tem uma outra condição. É até 200 litros. Porém, as quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos não são consideradas para efeito desta norma. Então a NR16 falava o seguinte, olha, se você transportar acima de 200 litros de líquidos inflamáveis, o trabalhador vai ter direito ao adicional de periculosidade, tá? Só que se você está transportando acima de 200 litros e esse transporte for do tanque de combustível do próprio veículo, ou seja, é um tanque para o próprio veículo utilizar, mesmo sendo acima de 200 litros, não haverá um enquadramento à periculosidade. Porque se o tanque for de consumo do próprio veículo. Aí nós tivemos, pessoal, lá em 2019, uma atualização da NR16, trazendo o item 16.6.1.1, tá? Que ele trouxe assim, ó, não se aplica o item 16.6, tá? As quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares certificados pelo órgão competente.
Então, para quem não sabe, eu até trouxe aqui para vocês também. Para quem não sabe, o que que é um tanque suplementar? É esse tanque aqui, ó. Tá? Normalmente é esse tanque. Quando você compra um caminhão, isso aqui, pessoal, está mais direcionado a caminhões, tá? Mas não é exclusivo dos caminhões, mas é mais direcionado. Quando você compra um caminhão, ele vem com esses dois tanques aqui, ó. Tá? A maioria dos caminhões tem dois tanques, um de cada lado, tá? Então, quando você compra um tanque, um caminhão, normalmente ele vem com esses dois tanques. Só que daí, para que o caminhoneiro possa rodar mais quilômetros sem precisar abastecer, até para ele não pagar diesel caro em algumas estradas, é instalado esse terceiro tanque aqui, que isso aqui é chamado de tanque suplementar, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um dado também para vocês que eu peguei na internet, então eu não tenho certeza se esses dados são absolutos, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, um carro pequeno, um Chevrolet Onix, o tanque dele é de 44 litros, né? Um Hyundai HB20, 50 litros. Ó, o Fiat Mobi, ele é 47 litros. Isso aqui são carros pequenos, tá? Então, em tese, poxa, não alcança nem 200 litros. Então, eu dirigi um carro pequeno aqui não tem direito à periculosidade. É outra coisa que é para consumo próprio. Quando você compra um caminhão, tá? Quando você compra um caminhão, né, os tanques dos caminhões vão variar de 300 a 800 litros por tanque. De 300 a 800 litros por tanque. Lembra que, ó, quando você compra um caminhão, normalmente ele já vem com dois tanques. Então, esses tanques aqui é de 300 a 800 litros por tanque. Isso varia muito de marca, modelo, né, características do veículo. Então, assim, é bem variado, tá, pessoal? Então, por isso que eu trouxe aqui esse de 300 a 800. Inclusive, mandar um abraço especial para meu amigo Nilson, né, que o cara que me dá um apoio na parte de caminhões, de veículo, tem mais de 40 anos de experiência aí dentro de uma transportadora que eu prestei serviço e ele que me ajudou a trazer essa informação da capacidade dos tanques, né? Porque a gente vai vendo na internet, tem muita coisa aí. Eu liguei para ele que é o cara aí que domina trabalha numa transportadora, é um dos líderes dentro de uma transportadora, e ele que me ajudou a passar essas informações. Então, Anilson, um abraço especial para você, meu amigo. Muito obrigado pela ajuda, tá? Então, aqui, ó, o tanque do caminhão é de 300 a 800 litros por tanque, variável de marca para modelo. O tanque suplementar, pessoal, quando é instalado, ele é de 800 a 1.000 litros, ou seja, 1.000 litros, de 800 a 1.000 litros a mais. Então, o que que acontecia, tá? Agora, o que que acontecia? Um motorista de caminhão, né, falava o seguinte, olha, beleza, esses tanques aqui, ó, são de 300 a 800 litros, só que esse tanque é original de fábrica. Então, segundo a NR16, tanques originais de fábrica, tá? Que é para consumo do próprio veículo, no consumo do próprio caminhão, não é periculoso. Só que a partir do momento que é instalado o tanque suplementar, que não vem de fábrica, tá, pessoal? Que não vem de fábrica, na partir do momento que é instalado o tanque suplementar, eu tenho lá de 800 a 1.000 litros, tá? De 800 a 1.000 litros, ou seja, acima de 200 litros, segundo a NR16, caracteriza como periculosidade. E, querendo ou não, o motorista está transportando esse tanque suplementar. Tá? O motorista está fazendo o transporte desse tanque suplementar. Então, o que aconteceu? Muitos motoristas entrando na justiça contra as empresas, contra as transportadoras, exigindo um adicional de periculosidade por causa do transporte desse tanque suplementar, que é de 800 a 1.000 litros, ou seja, né, maior que 200 litros, tá? Maior que 200 litros. Então, o que acontecia? Acabava gerando o enquadramento à periculosidade. Então, por isso que em 2019 foi publicado lá na NR16 uma atualização falando que os tanques de consumo do próprio veículo, que são esses tanques aqui, ó, estão sendo utilizados pelo próprio veículo, não é periculoso, inclusive os tanques suplementares também não é periculoso. Por quê? Porque o tanque suplementar é para consumo do próprio veículo, mesmo que foi feita uma adaptação, não vem original de fábrica. Só que para você utilizar os tanques suplementares é necessário todo um processo de legalização junto aos órgãos pertinentes.
não sei te dizer se é Detran, Ciretran, Inmetro, tem toda uma regrinha lá para instalar. Você não pode simplesmente instalar o tanque suplementar e sair andando com ele. Tem que ter uma autorização legal e tem toda uma regra para fazer esse processo de instalação dos tanques suplementares, tá? Então, feito tudo isso, esse tanque ele passa a ser de consumo do próprio veículo, tá? Esse tanque acaba sendo para consumo do próprio veículo. Por conta disso, não é periculoso. Só que mesmo assim, pessoal, mesmo saindo na NR16, essa condição, o que aconteceu? Ainda muitos motoristas ainda estavam ganhando na justiça através de argumentações jurídicas, né? Advogados entrando, súmulas, usando argumento, trazendo argumento, e acabava ganhando. Então, o que aconteceu agora em dezembro de 2023? Aconteceu que no dia 22 de dezembro de 2023, sexta-feira passada, da data que eu gravo esse vídeo, né? Foi publicado a Lei 14.766, tá? Essa lei, ela alterou o artigo 193 da CLT. E o que foi alterado, tá? Para quem não conhece o artigo 193 da CLT, é o artigo onde que ele traz a definição de periculosidade, onde que ele fala que uma das atividades que é caracterizada como periculosa são as atividades envolvendo inflamáveis. Aqui são os líquidos inflamáveis, ok? Então, o que acontece? O artigo 93 da CLT, onde traz a definição de periculosidade e aonde fala que a atividade envolvendo líquidos inflamáveis é periculoso. O que teve de alteração? Na verdade, foi incluído o parágrafo 5º do artigo 193 da CLT. Tá? Foi incluído o parágrafo 5º do artigo 193 da CLT. Então, a gente não tinha, tá, pessoal? Até agora, 22 de dezembro de 2023, não tinha o parágrafo 5º. Então, isso foi acrescentado. O que foi acrescentado? Ó, o disposto no inciso 1º, ou seja, o que está escrito aqui no inciso 1º do artigo 193 da CLT, ou seja, a caracterização de periculosidade a inflamáveis, tá? Não se aplica às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis, seja aqueles originais de fábrica e suplementares para consumo do próprio veículo de carga. Aí ele trouxe uma condição que a gente não tem na NR16, que é o quê? Para consumo do próprio veículo de carga, do transporte coletivo de passageiros, ou seja, ônibus e similares, máquinas e equipamentos, então coloca aí tratores, colheitadeiras e etc., certificados pelo órgão competente, ou seja, desde que esse processo seja certificado por um órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga, ok? Então, desculpa. Então, a gente já tinha essa prerrogativa na NR16, que tanques suplementares e os tanques utilizados para consumo dos próprios veículos não era caracterizado como periculoso. A partir agora de 23 de dezembro de 2023, tá? 22 de dezembro de 2023, onde foi alterado a CLT, então isso ainda trouxe dentro da CLT. Porque assim, por que isso aqui é importante, tá? E por que isso pode não, dentro da justiça, não acarretar na periculosidade, ou, por exemplo, os motoristas que entravam na justiça, por que isso pode ser desfavorável para esses profissionais? Porque a gente tem a hierarquia das normas. As NRs estão abaixo da CLT. A CLT ela manda mais do que as NRs, tá? A CLT ela manda mais do que as NRs. Então, a partir do momento que eu tinha na NR, mas não tinha na CLT, isso poderia ser revertido na justiça, porque a NR16 falava dos tanques suplementares, mas a CLT não trazia isso. Então, por isso, dessa discussão de súmulas e parará, parará, parará. Tá? Agora, com isso dentro da CLT, isso pode. Agora, volto a dizer, gente, eu não sou advogado, né? Eu sei que sou advogado, tem muitos outros argumentos. E outro detalhe, se você quer que tá me assistindo é advogado, lembra o seguinte, eu sou engenheiro falando para engenheiros, tá? O meu público não é advogados, tá? Então eu sei que advogados têm muitos outros recursos que eu vou, né? Eu não tenho nem capacidade de falar sobre isso aqui. O que eu quero trazer para quem é engenheiro de segurança do trabalho, na hora de fazer os seus laudos, engenheiros, técnicos em segurança, médicos do trabalho, profissionais
de segurança do trabalho em geral, na hora de fazer os laudos, tá? Levar em consideração que, segundo a NR16 e segundo o artigo 193 da CLT, o trabalhador que estiver transportando tanque suplementar, não haverá um enquadramento à periculosidade. Ah, Thiago, mas eu entro na justiça e ganho. Tudo bem, se você é advogado e consegue argumentar e reverter isso na justiça, tudo bem. O teu trabalho é justamente fazer isso. Agora, o meu, como engenheiro de segurança do trabalho, eu não vou usar súmulas, não vou usar jurisprudências, eu vou usar estritamente o que está nas normas técnicas. É onde que eu tenho a NR16 e eu tenho o artigo 193 da CLT. Nos meus laudos, vou levar em consideração isso. Então, se eu pegar uma condição, na verdade eu já fazia dessa forma, né? Mas agora a gente tem uma outra base. Além da NR16, a gente tem um reforço na própria CLT. Na hora de fazer o meu laudo de periculosidade, ao avaliar um motorista de caminhão, por exemplo, que tem utilização de tanque suplementar, não vou dar um enquadramento à periculosidade para esse motorista. Por que eu não vou enquadrar? Porque, segundo o parágrafo 5º do artigo 93 da CLT e da NR16, tanques suplementares para consumo do próprio veículo, não haverá enquadramento à periculosidade, desde que esse tanque seja certificado pelos órgãos competentes, né? Você tem que ver quais são os órgãos que regulamentam esse tipo de enquadramento, beleza? Então aqui, resumindo, para a gente finalizar o vídeo, tanto o item 16611 da NR16 quanto o parágrafo 5º do artigo 93 da CLT não reconhecem o enquadramento adicional de periculosidade para transporte de tanques de inflamáveis para consumo do próprio veículo. Ou seja, se eu tenho um tanque, seja ele de fábrica ou seja ele suplementar, acima de 200 litros, mesmo que esteja acima dos 200 litros, mas é para consumo próprio do veículo, não haverá enquadramento à periculosidade, tá? Desde que esse tanque suplementar, no caso, também seja regulamentado pela legislação vigente, tá? E um acréscimo que nós tivemos, que nós não tínhamos essa previsão na NR16, é que essa condição também vale para veículos de carga, veículos de transporte de passageiros, máquinas e equipamentos para refrigeração de carga. Então, todos esses equipamentos também entram nessa condição. Se eu tenho um tanque para consumo do próprio veículo, seja ele o tanque original de fábrica ou suplementar, não haverá um enquadramento à periculosidade, desde que esse tanque suplementar também seja autorizado pelos órgãos competentes. Beleza? Gostou dessa dica, pessoal? Quer aprender mais sobre aposentadoria especial, insalubridade e periculosidade? Quero te convidar para o curso de elaboração de LTCAT-LIP. Cara, a gente trabalha todos os anexos da NR15, todos os anexos da NR16, todos os enquadramentos ali do anexo 4 do decreto 3048. Ensinamos passo a passo a você elaborar o laudo de insalubridade, o LTCAT, laudo de periculosidade. Temos grupo Tira Dúvidas no WhatsApp. Pô, Thiago, fiquei com dúvida assim, como é que eu faço aqui? Assisti a aula, mas fiquei com dúvida. Você pode perguntar. Nós sempre tem ou eu, alguém da minha equipe respondendo nos grupos do WhatsApp também. Então entra lá, pessoal. Quer saber mais? Thiago, mas eu quero saber mais como é que funciona, os valores do curso. Nesse QR Code aqui você vai ter todas as informações, ou então chama a minha equipe pelo WhatsApp, né? Você vai mandar mensagem, vai um robozinho responder lá, mas só digitar o número 9, você vai ser transferido para um atendente e um ser humano vai te responder, alguém da minha equipe vai estar te respondendo, passando os valores, ver como é que funciona. Temos o formato de mensalidade, temos o formato de anuidade, parcelado com cartão de crédito, normalmente é sem juros também, ou então a gente tem uma promoção especial, conversa com a minha equipe, quando tem promoção eles também passam todas as informações para vocês. Beleza? E se você quiser conhecer todos os meus outros cursos, nesse outro QR Code aqui, tem lá todos os meus cursos. Curso de LTCAT, laudo de salubridade, periculosidade, higiene ocupacional, ruído, calor, vibração, agentes químicos, social, PPP. Nesse outro QR Code tem todos os meus cursos ali. No mais, pessoal, muito, mas muito obrigado mesmo pela presença, pela participação de todos vocês aqui. Vou deixar a sugestão, ó, aqui no lado aqui vai aparecer para você, sugestão de alguns outros vídeos e acompanhe a gente aqui no YouTube. Ou então, vá lá no grupo do WhatsApp também, participa lá do nosso grupo do WhatsApp, que sempre tem um conteúdo de extremo valor para a nossa área, dentro dessa parte de insalubridade, LTCAT, a periculosidade, nós estamos divulgando lá nos grupos do WhatsApp também. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e até mais.